Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar os nossos olhos ao livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13 adiante. O tema dessa mensagem: seus descendentes recebem a promessa pela fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque a ordem não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não semente aqui da lei, mas também aqui é da fé que teve Abraão, qual o pai de todas nós. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como se já fosse, o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe foram dito. Assim será a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para a morte. A morte, cimento de verdade de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a querer ser será tomado em conta os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Aqui Deus está falando sobre a lei, que ela foi sobre seus descendentes receberam a promessa pela fé. Não foi pela lei, foi pela fé. Aí Abraão foi pai de multidões. Deus prometeu que ele teria descendência e seria pai de multidões. E Deus cumpriu. Porque quando Deus tem uma promessa, quando ele fala conosco, diz que ele nos promete uma promessa, ele vai cumprir no tempo dele, na hora certa. Porque tudo está nas mãos do nosso Deus. Tudo está no controle da palma das mãos do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. E aqui Deus fala, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente aqui é da lei, mas também aqui é da fé que teve Abraão, o qual seu pai de todos nós. Deus está falando que ele promete, ele vai cumprir. Se ele te prometeu, ele vai cumprir no tempo certo. Porque se ele abrir a porta de emprego hoje, você deixa a igreja. Se ele te der um marido hoje, você deixa a igreja. Se ele te dar uma casa hoje, você deixa a igreja. Ele sabe ele sabe o que passa no meu e no teu coração, nos nossos pensamentos. Ele sabe. Muitas das vezes, Deus não quer aos pés dele. É no pouquinho. Mas Deus te honra no pouquinho. Na tua casa não pode ser uma casa de 10 quartos, uma casa enorme, mas Deus te honra lá. Não falta o teu pão, porque Deus está lá contigo. É muito melhor Deus estar lá contigo ou tu infelizmente voltar para o mundo, porque às vezes a gente se torna soberbos, a gente só quer. A gente é só aqueles crentes pidões, só quer pedir. Senhor, eu quero isso. Aí quando Deus dá, porque nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso, a gente se afasta dos caminhos dele, a gente deixa de ir para a igreja. Cadê a irmã? Sumiu. Depois que você recebe a bênção, você esquece de agradecer. Como aqueles 10 leprosos. Que Deus curou todos. Mas um voltou para agradecer. Somente voltou para agradecer ao Senhor. E cadê os 9? Foram tudo embora. Ou quando você recebe um milagre, vão tudo embora.
não volta para agradecer. Senhor, obrigado, como eu sou grato a Ti. Como eu sou grato, mas não. A gente se torna ingrato. A gente tem que ser filhos gratos. Ser grato pelo ar que a gente respira, pelo alimento, pela nossa casa, pela nossa família. Deus, Ele cuida de mim e de você todos os dias. Deus prometeu para Abraão e Deus cumpriu na vida de Abraão. Deus cumpriu. Deus falou, você vai ter um filho, você vai ter uma descendência através de Isaac. Deus cumpriu. Sara riu. Mas Deus, Ele cumpriu. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é filho de homem para quem minta. Não é. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus justo. Ele cumpre as promessas no tempo certo, na hora certa. Eu não sei o que tu esteja passando. Só sei que Deus está vendo e está cuidando de ti, do teu lado, da tua família, da tua casa, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos. E aqui Deus fala: e não enfraquecendo a fé, não estou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tão pouco para a morte, amortecimento de ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Entanto, certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, Sara riu, mas Abraão ele continuou firme. Deus falou, Ele vai cumprir no tempo dele, na hora certa, mas Deus vai cumprir. E eu vou ter sim, meu filho vai ter a descendência. E no 22, assim isso lhe foi também imputado como a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo Senhor, ao nosso Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitado para a nossa justificação. Nosso Jesus, nosso Cristo, ele morreu, nosso Jesus, mas ele ressuscitou depois de 3 dias. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus grande e poderoso. E Abraão tinha convicção que o nosso Deus era um Deus poderoso. O nosso Deus, no tempo de Abraão, no tempo de Jó, de Moisés, no tempo de Zacarias, no tempo de Lucas, Mateus, Tiago e tantos outros, é o mesmo Deus. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus de hoje. O Deus que cuidou do povo do Egito é o mesmo Deus de hoje. Aquele que as muralhas de Jericó caiu é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Josué é o mesmo Deus de hoje. Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje. Deus de Daniel. Deus estava com Daniel em Babilônia. Estava com Jeremias. É o mesmo Deus. É o mesmo seu e o meu Deus, minha irmã e meu irmão. Nosso Deus, ele não muda. Ele é perfeito, maravilhoso. O que ele fez 1000 anos e anos atrás é o mesmo Deus que faz hoje a mesma coisa. Ele cuida de nós. Ele cuida do povo dele, que ele separou. Que Deus não possa nos capacitar, fazer mais e mais a vontade e a obra do nosso grande Deus. Porque ele é digno de honras, de glória e de louvor para todos sempre. Só ele é digno. Não deixe de adorar o Senhor por nada, minha irmã e meu irmão. Continue adorando, continue buscando, perseverando até o fim. Porque aqui a gente está só de passagem. Casa, carro, roupas, sapatos, joias, isso tudo passa. Isso tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor é eternamente. Amém?